Olá, tudo bem? Muito boa noite. Boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um programa em que a gente vai levar até você os assuntos do dia. Tanto aqueles que acontecem aqui no estado de Goiás, quanto aqueles que vêm de Brasília e que afetam, claro, todo o Brasil, e Goiás não fica de fora. Vamos falar muito sobre política, até porque é um assunto importantíssimo nesse ano de eleição, principalmente. E você, telespectador, que eu sei que gosta de política, eu tenho aquela lembrança de tempos atrás, quando eu comecei com esses programas de política, em que muita gente dizia, mas fazer um programa de política, só de política, era o único que tinha naquela época, 20 anos atrás. Falei, sim, política. E para quem dizia que não gostava de política, dizia a seguinte frase, olha, goste de política, entre na política, porque se você não entrar, outra pessoa vai entrar e essa pessoa, de repente, pode não ser a mais recomendada, a mais indicada para ocupar aquele cargo e vai acabar interferindo na sua vida e você não vai gostar. Então, entre na política. E eu fico muito feliz em ver que o resultado disso tudo é isso que a gente está vendo agora. A população cada vez mais interessada na questão política e muitos programas também de outros colegas fazendo programas em várias emissoras aí também sobre política. Eu fico muito feliz com isso, que aquela sementinha plantada lá atrás tenha sido regada, tenha sido cultivada e desse bons frutos. Então, vamos lá. Programa de política em especial, a gente fala de outros assuntos também, claro, não podemos deixá-los, mas a gente vai falar agora sobre a questão eleitoral. Estamos em época de eleição, daqui a pouquinho ela chega e você vai ter que definir o seu voto. Então acompanhe o programa, porque no programa de hoje a gente vai ter um convidado que já está há bastante tempo na política, experiente, e vem de novo para concorrer ao cargo que ele vai explicar daqui a pouco qual será. Mas como ele é vice-presidente, era vice-presidente do Partido União Brasil, e acabou assumindo a presidência, porque Ronaldo Caiado, presidente estadual do partido, se filiando ao PSD, ele abriu vaga para que o vice assumisse. E esse vice está aqui comigo, que é o presidente do Detran também. Hoje ele é presidente, enquanto Gracinha Caiado não toma posse, ele é presidente também do Detran. Delegado Valdir, tudo bem com o senhor? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que nos assistem. E realmente existe uma transição nesse momento. O governador Ronaldo Caiado foi para o PSD, lá já estava o Ratinho, já estava o governador do Rio Grande do Sul e Eduardo Leite forma uma tríade para que se defina dia 15 de abril qual deles será nosso candidato a presidente da República. E nesse intervalo... Não conta tudo não, deputado. Oi? Não conta tudo de uma vez só, não. Calma. Até porque a gente vai querer saber também os rumos do partido aqui em Goiás. Vamos começar então por aqui. Não, mas não conte ainda não. Eu primeiro preciso acabar de apresentar o programa. Maravilha. Para o telespectador entender o contexto dele. Até porque, no dia de hoje, a primeira-dama Gracinha Caiado assumiu a condição de que realmente é ela que estará à frente do Partido União Brasil, do qual Caiado se afastou. Então, Gracinha Caiado será a presidente, aí o senhor volta, então, à condição de vice e vai participar, da mesma forma, ativamente no processo de escolha, principalmente das chapas que concorrerão a essa eleição. Mas a gente vai pegar, aproveitando a sua presença aqui, que é um primeiro programa que a gente faz para discutir depois de Caiado ter mudado de partido, a gente vai discutir exatamente isso, porque Caiado sempre deixou claro o seguinte, que PT não é com ele. A gente basta lembrar, os mais antiguinhos um pouco vão se lembrar, da campanha de 1989 à presidência da República, quando Caiado disputou contra ele, Lula, que está aí de novo, continua até hoje. E Caiado foi um grande enfrentador de Lula. E Caiado tem dito ultimamente com muita clareza, e a gente pegou esta frase para transformá-la no nosso mote do programa de hoje, no tema do programa de hoje. Caiado deu o recado, está aí na parte de baixo do vídeo, você vê aí, Caiado deu o recado. 2 pontinhos, aspas, o objetivo é derrotar o PT. Aí eu convido você, telespectador, também para participar do programa, comentando essa frase de Caiado. Ele tem razão, o PT tem que ser derrotado. Quem é que tem que ser derrotado, na sua opinião? A opinião é livre, a opinião é sua. Você pode participar através do nosso WhatsApp, 98200-3223. 98200-3223. Você pode mandar também a sua mensagem através do canal no YouTube da TV Brasil Central, que vai aparecer também, já está na tela também. Você pode assistir
assistirá o programa neste canal do YouTube e você pode também já ali mesmo mandar a sua mensagem, tá certo? Eu vou chamar um intervalo, nem intervalo, é apenas a vinheta e a gente volta rapidinho para ouvir o delegado Valdir, que aí sim vai explicar essa história toda para nós. Fique ligado. Boa noite, já está no ar. Muito bem, já estou abrindo aqui minha aguinha, delegado Valdir também abrindo a dele, porque a conversa vai ser longa e eu espero que seja boa, principalmente se puder contar com a sua participação, telespectador, para que a gente possa discutir essa questão. Para abrir e para a gente já dar o gancho para essa discussão, vamos ouvir ela, primeira-dama do estado de Goiás, Gracinha Caiado, que confirmou hoje aquilo que já se imaginava, que ela vai assumir a presidência do Diretório Estadual do Partido União Brasil. A decisão foi tomada com o aval, naturalmente, da base aliada e o anúncio oficial será feito após o retorno do governador Ronaldo Caiado de Washington, nos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente fala sobre isso também. E essa declaração foi feita pela primeira-dama durante uma entrevista que ela concedeu numa coletiva no Centro Cultural Oscar Niemeyer na manhã de hoje. Vamos ver o que ela disse. Primeira-dama, hoje com um evento que tem tantos prefeitos dos municípios do interior, eu gostaria de saber, a senhora vai realmente tornar-se presidente do Diretório do União Brasil em Goiás com a saída do governador para o PSD? Sim, isso já está resolvido entre toda a base aqui. Eu assumo a presidência do União Brasil, mostrando que nós estamos unidos nós estamos todos coesos. O Ronaldo saiu do partido porque a federação já disse que não quer um candidato a presidente. Ele trocou de partido, mas o União Brasil continua unido aí, junto com o Daniel, com o MDB, para juntos vencermos essas eleições, porque Goiás não pode andar para trás. Vocês pretendem formalizar isso agora? Estou aguardando o Ronaldo chegar. Ele foi para Washington, lá tratando sobre terras raras, e nós estamos esperando o retorno dele. Tá bem, daqui a pouco a gente fala sobre essa viagem do Ronaldo Caiado, inclusive com uma fala dele, dizendo como é que foi o dia dele hoje lá nos Estados Unidos. Mas, delegado Valdir, vamos lá. Vamos correr? Bora. Vamos? Acelerar? Bora lá. O senhor que é presidente do Detran conhece bem de freio, de acelerador e tudo mais. O que é que significa essa fala de Gracinha Caiado? Quais mudanças advirão dela? É importante dizer que assim que o governador Ronaldo Caiado filiou ao PSD e fez esse anúncio formal ao lado do Kassab e dos outros dois governadores, eu entrei em contato com o governador, primeiramente com o governador Ronaldo Caiado, depois falei com o Daniel Vilela e, por último, falei com o Rueda, que é o presidente do União Brasil. E ele deixou muito tranquilo que ia acontecer uma sucessão tranquila. Ele já tinha um diálogo com o governador Ronaldo Caiado, exigência do União Brasil para manter-se próximo do Daniel Vilela é eleger uma chapa competitiva de deputados federais. Então, o União Brasil quer deputados federais, da mesma forma o PP, eles não queriam gastar com uma candidatura a presidente da República. A prioridade é, sem dúvida nenhuma, a eleição de deputados federais. Isso ficou muito claro na minha conversa com o Rueda, e depois na minha conversa, o Daniel também, o Rueda também falou com o Daniel Vilela, falou com a Gracinha, e aí até especularam alguns nomes aí, sem qualquer viabilidade, sem qualquer chance. Um ou outro aí, não, eu vou ser presidente. Calma, não é assim. Presidente do partido, aqui em Goiás. Alguns quiseram chegar e sentar na janela. O trem não é assim. O trem é organizado, nós tínhamos o governador. Nós temos que lembrar que havia uma fusão lá atrás de PSL, do qual eu era presidente, e DEM. Governador Ronaldo do DEM, na hierarquia presidente. Eu fiquei vice-presidente, primeiro vice-presidente. Então agora a gente só faz essa transição. Eu já tinha anunciado desde o início, assim que conversei com o Rueda, meu apoio a Gracinha Caiado, mas tivemos algumas tempestades aí que passaram rapidamente. Então, a pretensão do União Brasil é, sem dúvida nenhuma, a eleição de deputados federais, mas teremos também uma forte chapa de deputados estaduais, para que a gente mantenha a estabilidade e o União Brasil continue sendo um dos maiores partidos do estado de Goiás e do país.
Pois é, mas como é que os senhores vão administrar o jogo de interesses, que naturalmente há, e toda eleição é assim, o jogo de interesses de um candidato ter prioridade sobre o outro ou não? De repente, candidatos até que são bem votados, muitas vezes eles não são bem aceitos nas coligações, nos partidos, porque eles vão inviabilizar a eleição de outros. Enfim, vai se exigir um quociente muito alto. Mas, enfim, como administrar os interesses do União Brasil, do PSD e do PP? O compromisso do governador Ronaldo Caiado com o PSD é, além de colocar o nome dele à disposição, eleger alguns deputados federais lá. Da mesma forma, o MDB do governador Ronaldo Caiado vai eleger um grupo de deputados. E o União Brasil da mesma forma. O PP, ele está na federação com a União Brasil. Então nós montaremos, o PP e União Brasil montarão uma chapa conjunta em razão da federação. Sim, mas quem é que vai coordenar esse trabalho todo? É Caiado? Os senhores vão apitar? O senhor, voltando a ser vice-presidente, vai fazer o quê nisso? Veja só, nas últimas duas eleições, seja lá atrás com o presidente Bolsonaro, ou a eleição passada agora com o governador Ronaldo Caiado, quando eu fui candidato ao Senado, nós auxiliamos a montagem das chapas, não apenas do União Brasil, mas de outros partidos. PDT, MDB. Então, o que acontece? Normalmente, o que aconteceu na eleição passada, nós reunimos com o governador Ronaldo Caiado, fizemos a lista preparatória, né? E aí o governador, em razão das alianças que tinha no estado de Goiás, fez por bem eleger em cada partido da base 2 deputados federais, em média 2 deputados federais. Não vai ser diferente, só que agora estreitaram-se os partidos, né? E reduziram-se a quantidade de partidos e a compromisso novamente, a pretensão de todo partido aí é a eleição de deputados federais. Então é esse diálogo que vai acontecer. Pois é, esse diálogo, de que maneira Caiado vai continuar tendo influência dentro do União Brasil, ao qual ele pertenceu até dias atrás? Vai ser a mesma, vai ser maior, vai ser menor? Como é que vai ser? Nós temos que entender que o Rueda foi eleito presidente, alçado presidente, com os esforços do governador Ronaldo Caiado e do ACM Neto. Então ele continua, você pode ver o discurso do governador ao sair do União Brasil, dizendo: eu vou deixar muitos amigos no União Brasil e quero ter essa base de apoio, né? E esse sinal materializa com a fala da nossa senadora Gracinha Caiado, que diz: olha, eu vou assumir a União Brasil. Então o que acontece? A pessoa de maior importância na vida do governador Ronaldo Caiado é a esposa, é Gracinha Caiado. E para onde ele coloca ela? No União Brasil. Selando esse compromisso com Daniel Vilela, né? E essa porta aberta, né? Que aqueles que queiram amanhã Caiado escolhido candidato a presidente da República, né? Tenham essa base de apoio dele dentro do União Brasil. Passados alguns dias, não são tantos, mas se passaram alguns dias, já dá para dizer o que é que houve internamente dentro do seu partido União Brasil que fez efetivamente com que Caiado tivesse que mudar de partido para poder disputar a presidência da República? Quem é que não queria que Caiado fosse candidato, assim, declaradamente? Na verdade, com a federação, o Ciro Nogueira se postou, ele pleiteia ainda, né, nos bastidores, uma candidatura a vice-presidente do Flávio Bolsonaro, né? Então ele se colocou radicalmente contrário a gente permitir que o governador Ronaldo Caiado fosse nosso candidato a presidente. E aí surgiram outras questões internas, partido um pouquinho dividido, muitos deputados na base, principalmente os deputados federais do Nordeste, na base do atual presidente da República, do PT nunca mais, né? Então, alguns na base dele. Então, o partido acabou ficando muito dividido. Tá? Então, a decisão e a aposta do partido, do Rueda. Eu conversei com o Rueda, os gastos com governadores, com candidatos ao Senado, né? Ele deve ser um pouco mais diminuto. Por quê? Porque o foco da federação é eleger muitos deputados federais. Porque a gente tem que pensar que a próxima eleição que vem em seguida, uma eleição depois da outra, vive em razão de uma e de outra, os recursos para essa campanha hoje, os recursos para a próxima campanha de prefeito e vereador, depende da eleição de número de deputados federais. Então é essa a prioridade do União Brasil, da federação com o PP.
Essa é a prioridade, eleger deputados Porque federais. o dinheiro vem daí, né? Oi? O dinheiro vem daí. O dinheiro vem daí. O recurso, a fonte para manter qualquer partido e depois eleições contínuas e você manter-se entre os maiores partidos, e hoje a União Brasil é um dos maiores partidos, junto com a federação, nós devemos estar em segundo lugar entre os maiores partidos, a gente quer manter essa estrutura. Delegado, o senhor que nesse momento ainda é presidente, faltou complementar essa informação. Com a saída de Caiado, ele se desfiliou do União Brasil? Sim, já desfiliou. Já se filiou? Ele já filiou no PSD. No PSD. Então, automaticamente, o senhor foi guindado de vice para presidente. Sim, eu estou, neste momento eu estou presidente, até que seja feita uma nova executiva estadual e nessa executiva a gente seja colocado o nome da Gracinha como presidente e aí monta-se o secretário, o tesoureiro, toda a estrutura de uma executiva estadual. Já se tem os nomes? Já temos alguns nomes, sim. Secretário deve ser o José Nelto, que é deputado federal. Eu devo me manter na vice-presidência. Então, a gente já está montando toda essa estrutura do União Brasil. Agora, delegado, vamos olhar para frente, então. Caiado mudou e, naturalmente, alguma coisa deve ter feito com que ele mudasse. A gente não sabe, que nós, mortais comuns, nunca ficamos sabendo o que acontece no mundo da política exatamente, mas algum motivo deverá ter agido no sentido de que ele tenha feito essa mudança. Que motivo foi esse? Ele costuma dizer nas entrevistas, mas a gente sempre acha que político, quando fala alguma coisa, é porque as coisas ainda estão se ajeitando como as melancias no caminhão. Ele disse que mudou de partido sem ter a garantia de que ele será escolhido candidato a presidente pelo novo partido, né, pelo PSD. Tem alguma coisa além disso? O senhor deu uma olhadinha assim de que tem coisa por aí? Com a vivência que a gente tem na política, e a gente tem que lembrar que o governador Ronaldo Caiado é um político, um governador hoje de poucos partidos. Você vai pegar lá, ele foi do PFL, ele foi do DEM, fusão com União, então ele não é um agente político que fica pulando de galho em galho o tempo todo. Então o que acontece? Já havia uma sondagem do Kassab para levar o Caiado. No meu ponto de vista político, a gente tem que fazer uma análise assim bem fria. Vamos pegar o caso do Ratinho do Paraná. O pai dele é um popstar, mas ele enfrenta uma série de dificuldades no estado do Paraná. Quem lidera as pesquisas hoje lá, Paulo, é o doutor Sérgio Moro, meu amigo, né, vai ser o próximo governador do Paraná e é da União, e é também do União Brasil. Lidera todas as pesquisas para governador, está com 50%. E o Moro e o Ratinho são adversários lá no Paraná. Então, o que acontece? Então, penso que o Ratinho vai ter que cuidar primeiro de casa para depois pensar numa candidatura presidencial. Então, acho que o Kassab passou esse recado para o governador Ronaldo Caiado. Não foi um conto de sereia, né? Na verdade, ele passou esse raciocínio. E a gente sabe que o Eduardo Leite teria muito mais dificuldade, considerando o perfil dele, ele tem um perfil mais de centro-esquerda, né? Então, eu acredito que ele teria muitas dificuldades numa eventual candidatura. E lá atrás, a gente não pode esquecer que ele participou, ia fazer uma prévia para ser candidato a presidente da República, e ele acabou perdendo essa possibilidade, né, de ser candidato no PSDB, e o outro candidato foi alçado, que também no meio do caminho desistiu. Então, esse cenário que a gente vê, e hoje o Kassab é, sem dúvida nenhuma, o grande mago da política. Ele está com 6 governadores no país. De Rondônia foi agora sim, também? Sim. Além do Caiado, o governador agora aqui de Roraima também migrou para o partido dele. 6 governadores, a maior quantidade de prefeitos, uma bancada, tem a maior quantidade de senadores e tem uma bancada espetacular de deputados federais. Então, realmente é um partido gigantesco e que ali, sem dúvida nenhuma, tempo de TV, recursos, não vai faltar. Quem mexe no tabuleiro hoje é Kassab. E ele busca um candidato moderado. A gente não pode esquecer que hoje o governador Ronaldo Caiado é o melhor avaliado do Brasil, com 88%. Não podemos, que você mencionou mais cedo, que Caiado foi candidato a presidente contra
o atual presidente da República, o Sapo Barbudo, né? E nós não podemos esquecer também que o governador Ronaldo Caiado, enquanto parlamentar, teve 7 mandatos de deputado federal, 1 de senador. Ele foi, sem dúvida nenhuma, um parlamentar que tinha a maior poder de oratória e de debates. Eu diria que num eventual... O próprio PL, o Flávio Bolsonaro, precisa dessa candidatura do governador Ronaldo Caiado para que faça um enfrentamento com o atual presidente da República. Eu diria que num round aí de 2 minutos, Caiado nocauteia o atual presidente. É uma coisa que, evidentemente, que qualquer telespectador, qualquer eleitor, qualquer pessoa minimamente atenta, observa claramente que, dentre esses que o senhor citou, Eduardo Leite, Ratinho, Zema e etc., próprio Flávio, nenhum tem o poder da oratória que Caiado tem. Nenhum tem a disposição que Caiado já demonstrou lá em 1989 de disputar, de enfrentar, de ir por enfrentamento aberto com Lula, como ele já foi. Ontem a gente colocou aqui no programa, inclusive, um trechozinho dessa abertura toda que Caiado teve diante de Lula, né? A disposição de ir por enfrentamento mesmo. Então, em termos de discurso, em termos de presença de cena e hoje de experiência, Caiado é uma opinião minha, da qual você pode concordar ou não, mas pense bem, né, se faz sentido ou não. Para mim faz. Caiado dentre esses que aí estão postos no momento de hoje, Caiado é aquele que, se for por enfrentamento com o Lula no debate, ele faz muita diferença em relação aos outros que estão disputando esse cargo agora. E outro detalhe importante, você pega a última pesquisa Quest, a quantidade de pessoas que não querem nem a extrema-direita, nem a extrema-esquerda, né, ou a esquerda, não quer essa polarização, é 23%. Então, é um número altíssimo. Existe um campo vastíssimo, né? E enquanto nós temos, a nível de governo federal, um narco-estado, né, um caos na segurança pública no país, a nossa economia em frangalhos, nós temos uma gestão extremamente espetacular aqui, do governador Ronaldo Caiado, com modelo na segurança, na saúde, na educação, hoje no social, entregando lá, a Gracinha entregando 246 veículos, não interessa que partido, PT, PP, não interessa, PSDB, não interessa que partido é o prefeito, o governador foi, a Gracinha foi lá, o Daniel foram lá e deram uma van com 16 lugares, 0 quilômetro. Então, mostra o trabalho. Agora também nós vamos levar para todos os municípios de Goiás, Detran é parceiro, né, do Adriano Rocha Lima, né, nós tínhamos, como deputado, eu coloquei monitoramento em 160 cidades, mas naquela época as câmeras eram caras demais, R$50 mil, hoje baixou e a gente vai estar instalando aí no estado de Goiás aproximadamente 6 mil câmeras no monitoramento. Vamos fazer de Goiás um estado, um grande Big Brother, um dos estados melhores monitorados. Pois é, sobre essa postura de Caiado, né, claramente, de enfrentamento ao PT, principalmente, ele é muito claro nisso, mas PT significa Lula, né? Sim. Mas Caiado deu algumas declarações que a gente resolveu até pensar aqui para ilustrar de que forma ele realmente se apresenta para essa disputa. Ele diz que o objetivo é derrotar o petismo. Ele não esconde isso de ninguém. Vamos ver. Todos nós somos pré-candidatos e vamos aguardar o resultado dessa comissão para dizer qual deverá ser aquele que vai realmente ter essa missão de poder derrotar o petismo que já está há quase 20 anos no Brasil e que tanto atraso tem nos trazido. O Lula é um homem que fala desde 1986 que vai acabar com a fome no Brasil. Eles já estão aí há 5 mandatos e nunca aconteceu nada. É que o PT induz as pessoas a desacreditarem no trabalho. Então, esta cultura levou o Brasil a esse colapso. Muito bem, estamos aqui no estúdio com o delegado Valdir, que é presidente do Detran, aqui em Goiás, e é também presidente do União Brasil. Mais uma vez, para quem de repente tenha ligado só agora o televisor, o aparelho, esteja assistindo também pelo celular ou pela internet, enfim. Delegado Valdir, que já foi presidente, foi para vice na época da eleição passada, não é isso? E agora voltou a ser presidente nesse momento em que o cargo estava vago, porque não havia sido ainda declaradamente entregue a Gracinha Caiado, como Sim, foi no dia formalmente de hoje. Ainda não. Ainda não, formalmente ainda não. Aí só volta para vice. Mas vamos lá, o senhor também que é presidente da União Brasil nesse momento. Nesse momento ainda é presidente, duas vezes presidente. Hoje a caneta está comigo. Mas a gente já vai entregar a coroa para a minha amiga Gracinha Caiado, se Deus permitir, nossa próxima senadora. Pois é, e aí, delegado, em política tudo é possível,
e eu uso essa frase já há 20 anos, pelo menos, inclusive nada. Inclusive nada. De repente você acha que vai ser alguma coisa e acaba sendo outra. Que perspectivas existem reais de mudança nesse projeto que a gente está discutindo agora, nesse momento? Eu penso que assim o arranjo está bem organizado. Eu vindo para cá, eu estava lendo o Globo, que lá uma das colunistas, a Malu, ela traz uma novidade. Isso, ela traz uma novidade agora à tarde. Diz que o Flávio encasquetou na cabeça dele e ele quer ter governadores em todo o estado. Se isso for verdadeiro, Hilder ganha força novamente, né? Hilder ganha força novamente e pode evitar romper essa decisão que já havia tomado, decidido pelo presidente Bolsonaro, decidido pelo Geyer, por Vitor Hugo, por toda boa parte da cúpula do PL, da composição da chapa. Então, Daniel Vilela, nosso candidato a governador, vagas do Senado, uma das vagas da Gracinha, outra vaga do Gustavo Geyer. Então, era algo que já, segundo o próprio governador Ronaldo Caiado mencionou em outros momentos, já estava totalmente materializada. Começa-se a Malu, que é uma jornalista muito inteligente, você conhece ela, estiver certa, né? Então a gente pode ter uma guinada aqui e termos 4 candidaturas a governador. Mas me parece que pelo cenário atual, no Senado, mesmo havendo uma pretensão de ter apenas 2 candidatos, pelas entrevistas recentes, Vanderlan não abre mão de ser candidato, Cajuru já desistiu, não é candidato, e teríamos aí também na base, né, o deputado federal Zacarias Calil, que tem essa pretensão. Não podemos esquecer do presidente do PP, que foi meu adversário meu para o Senado, o Adriano Baldi, que também tem essa pretensão. Então, penso que na vaga do Senado são 2 vagas, mas temos muitos atores pretendendo 2 vagas, e me parece que o que está mais o Alexandre, né? Alexandre. Adriano é o deputado. Sim. E o que me parece que está mais tranquilo nesse momento, né, e não é o momento até de discutir, é a vice-governadoria. Lembrando que hoje a vice-governadoria, daqui a pouco, vai ser um dos cargos mais disputados. Por quê? Porque Daniel Vilela só tem um mandato de governador. Então, tem esse cenário, né? Então, fica aquela... Além desse período em que ele vai ocupar o cargo, porque Caiado já anunciou que vai ser afastado. Sem dúvida nenhuma, afasta agora, o governador afasta agora. Ele só poderia disputar uma reeleição. Sem dúvida nenhuma. Então, o Daniel não vai poder vir na reeleição. Então, ele tem um mandato só de 4 anos, né? Não mudou para 5 ainda. Então, ele terá um mandato só de 4 anos. Então, a sua vice-governadoria torna-se estratégica, né? Muitos postulantes, e aí nós temos Luiz do Carmo, nós temos Schneider, penso que Diego Sorgato, representando o entorno, é um grande nome. Preferido do governador sem dúvida nenhuma, Adriano Rocha Lima. Todo o cenário mostra isso, né? Toda vez que o governador viaja, é ele que tem a caneta na mão. Então, penso que é um cenário assim ainda também bastante diverso. Temos alguns atores, mas essa consolidação do nome vai acontecer no segundo momento. Paulo. Tá bem, vamos começar colocando também participação de telespectadores. Deixe-me ver aqui mensagens que estão chegando através do nosso WhatsApp, né, aparecendo sempre embaixo, na parte de baixo do vídeo, 98200-3223. Vamos lá, abrindo aqui aleatoriamente participações, vamos ver lá embaixo. Boa noite, muitos entenderam, deixe-me ver aqui se tem nome desse telespectador aqui. As participações chegam tão rapidamente que não dá tempo nem de a gente ver lá em cima. Éder Souza Ribeiro, trabalha com móveis ele aqui. Vamos lá, boa noite. Muitos não entenderam, estão pensando que o trabalho do Bolsonaro não teve resultado, mas as pesquisas mostram que nas eleições passadas o PT foi extinto, poucos se reelegeram, e acredito que o restinho que sobrou nessa eleição será, opinião do telespectador, será a aniquilação total. E ninguém melhor do que Caiado para colocar essa cereja no bolo, porque é um homem destemido. Opinião desse telespectador mandando aqui o seu recado. Flávio Bolsonaro está certíssimo, Lula é mentiroso. Né? Essa aqui foi a participação de ontem, deixa-me ver aqui.
como é que é? Sou de Anápolis. E Caiado é de Anápolis. Sim. Caiado é de Anápolis. Sim. E ele quer saber, ele fala sobre promessas que teriam sido feitas, que não teriam sido cumpridas. É o Samuel, lá da cidade de Anápolis. Como é que fica essa questão local, presidente, tendo em vista uma disputa nacional? Até que ponto Goiás tem potencial para repercutir coisas lá fora que alguns eleitores pensam aqui dentro do estado de Goiás? Goiás, que importância tem Goiás politicamente dentro da nação? Quando o eleitorado de Goiás é pequeno em relação ao eleitorado nacional. Mas quando eu rodo nos outros estados, o nível da segurança pública de Goiás hoje é elogiado no Brasil todo. São Paulo, Bahia, todo mundo sabe da qualidade de segurança pública. E o principal tema hoje de interesse da sociedade no debate presidencial é, sem dúvida, a segurança pública. Então, todo mundo está preocupado com esse tema. E nós, sem dúvida nenhuma, Goiás hoje é um oásis diante do Brasil em relação a esse tema. Então, nós temos aquilo que vender e o que mostrar. Qual o estado da casa gratuita para os seus habitantes? Goiás. Então, você vai pegar em cada cidade de Goiás, tem uma quantidade de casas, não é aquelas casinhas tabajara, não. São casas de boa, eu estive nessas casas, são casas de boa qualidade, que o cidadão não tem que pagar nada, 0,800. Diferente do governo federal, que quando faz as casas via Caixa Econômica, você herda lá um carnezinho para pagar por 50 anos, entendeu? Então, realmente é um perfil totalmente diferente. Então, nós temos o que vender. E o Caiado conseguiu no parlamento ter repercussão nacional e ele vai ter, sem dúvida nenhuma, horário eleitoral para falar, ele vai ter pílulas no PSD, para levar a sua proposta. E hoje o Caiado é um dos pré-candidatos à presidente da República, que é o mais desconhecido e é o menos rejeitado. Então ele tem possibilidade de aparecer. Nas pesquisas que eu vi recentes aí, ele já aparece um percentual de 10% no segundo turno de diferença para o atual presidente. Sem debate. Telespectadores, né? Essa telespectadora está lá em Joinville, Dina Carvalho Fernandes, né? E lembrando também ao telespectador que a TV Brasil Central está também na parabólica digital. Que espetáculo! Isso significa que o Brasil inteiro assiste, e eu digo isso porque muitos telespectadores de praticamente todos os estados brasileiros já participaram neste programa e de outros programas aqui da TV Brasil Central também. Isso significa, sabe o quê? Um público potencial, sabe de quanto, delegado, presidente? 60 milhões de pessoas. Espetáculo, né? O que é a internet hoje, né? Pois é. Então nós estamos chegando lá. E lá em Joinville, a Dina Carvalho Fernandes assistindo ao programa e tem a seguinte opinião. Boa noite, Paulo. Boa noite, Dina. O objetivo do governador Caiado é o mesmo, o meu. Estava eu me sentindo muitíssimo realizada no ano de 2022, saber que o PT estava fora do poder. Aí aparece um juiz, ela fala aqui um nome, me permita, Dina, vou omitir, tá? Só para não arrumar problema. Para tirar um descondenado para ser o chefe da nação. E segundo estou sendo informada, é que no ano de 2027 o Brasil estará totalmente quebrado. Precisamos urgentemente o impeachment do chefão do STF. Opinião de telespectadores, né? Isso é natural, até porque o STF ganhou notoriedade nacional, mundial, por conta do trabalho que vem realizando, bem ou mal, mas isso agora está sendo do conhecimento do público. O público sabe o que acontece dentro de cada tribunal, de cada, enfim, de cada local, como assim como o senhor esteve em Brasília e sabe que o que o senhor fazia lá, né? Teve uma lembrançazinha que o senhor deixou um dia lá, que todo mundo lembra até hoje, né? Não vou falar disso, não. Mas esse sentimento da Dina, que está lá em Joinville, pode, na medida em que, como o senhor disse, Caiado ainda não é suficientemente conhecido pelo país, até porque eu nunca havia disputado a exceção de 89, quando era muito jovem, parece que tinha 39 anos ainda, ou 40, né? 40. Ele ainda não teve esse conhecimento todo por parte da população. Mas onde é que Caiado teria mais possibilidade de se fazer conhecido e de se fazer preferido pelo eleitor? Eu acho que se você vai pegar... onde, assim, em que momento? O que ele teria que fazer para ganhar essa notoriedade toda? Eu acho que isso vai acontecer naturalmente quando chegar o momento de decidir os candidatos de cada partido e nós tivermos as pílulas eleitorais, mas principalmente quando iniciarem os debates. E aí o cidadão brasileiro vai ver quem tem proposta ou não. Então, com todo respeito aos demais candidatos, o Caiado vai dar um show. Ele tem essa habilidade. E, com certeza, nós precisamos de mais de um candidato da direita no primeiro turno, para aquele que for
melhor, vá para o segundo turno com mais força, porque se nós deixarmos apenas um candidato, com certeza o poder estatal vai massacrar um único candidato, se ele for Flávio, for Caiado, né? Então é importante a direita ter mais de um candidato e no segundo turno a gente vai papar. Com certeza nós cometemos alguns erros na eleição passada que não permitiram a reeleição do presidente Bolsonaro, mas eu acredito que, considerando as várias crises hoje nesse governo, né, nós teremos outros resultados nas próximas eleições. Lembrando, você mencionou o STF aí, nós temos um caso gravíssimo. Foi o telespectador que mencionou. Nós temos um caso gravíssimo do Banco Master. E ele vai pegar aqui prefeitos, né, secretários de prefeitos, vereadores, vai pegar deputados estaduais, vai pegar governadores, vai pegar deputados federais, vai pegar senadores e vai pegar o Poder Judiciário também, e vai pegar o Ministério Público. Então, me parece que o STF agora, com o Código de Ética, faz uma cortina de fumaça para tentar esconder o Banco Master, mas isso não vai passar em branco. Vai chegar um momento que, como o STF conseguiu punir Dr. Sérgio Moro e Dallagnol, com certeza vai chegar um momento em que esse STF vai ser punido, principalmente agora que o foco da direita brasileira é a eleição de senadores, e nós, elegendo a maioria de senadores, com certeza teremos mais coragem para enfrentar o STF, porque eu acho que, no meu ponto de vista, nós temos que acabar com o ativismo judicial, cada macaco no seu galho. Ok, vamos correr? Bora lá. Já são 36 minutos de programa, mais da metade do programa já foi embora. Vamos lá. Pedir ao telespectador, né? Não adianta você ligar para querer falar comigo, porque eu não tenho como parar o programa, em desrespeito ao nosso convidado, para ouvir o que você tem a dizer, embora eu respeite demais você, mas tentar depois decifrar o que você disse, né? Entender o que você disse, para poder retransmitir a sua pergunta. É muito tempo que a gente pede e tem dezenas, centenas de mensagens aqui. Por favor, não ligue, né? Tem um aqui que está ligando insistentemente. É desagradável, tá? Chato, não seja chato, eu sei que você não é chato, tá bom? Mas vamos lá, registrando aqui mais um que está assistindo fora de Goiás, que é, cadê o Fábio, o nome dele aqui? Fábio Souza, de Ubaitaba, na Bahia, assistindo ao programa aqui da TV Brasil Central. Você é chato, hein? Você é chato. Eu vou dar um número da próxima vez que você ligar, eu vou dizer o número que está ligando aqui para você parar de ligar, por favor, tá bom? Olha aqui, 98470 alguma coisa 31. Se você ligar de novo, eu vou ser obrigado a dizer o número completo para que os outros telespectadores comecem a ligar para você e falar, para de perturbar, que nós também queremos participar, tá bom? Espero que você entenda o recadinho respeitoso que nós estamos mandando para você. Mas vamos lá, vamos ampliar um pouco essa discussão com fala, por exemplo, de um desses que estão aí cotados ainda até hoje, embora talvez nem tanto nos dias de hoje, mas que é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né? Ele que era do Partido Republicano, lá de São Paulo, e ele deu uma declaração dizendo o seguinte, que o ex-presidente Jair Bolsonaro, vou te dar uma última chance, se você não parar de ligar, eu vou dar o seu número e você vai ter que tirar o seu telefone do gancho para não ficar recebendo ligações de outras pessoas, tá bom? Não faça isso, seja decente, seja um sujeito sério, sujeito honesto. Pelo menos o nosso telespectador, eu espero que seja assim, né? O perfil do nosso telespectador é exatamente isso. Vou te desligar pela última vez. Vamos lá. Tarcísio de Freitas comentou sobre um comentário do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação ao governador Ronaldo Caiado, como pré-candidato à presidência da República. Vamos ver o que ele disse. O presidente elogiou o Caiado para mim. O presidente tem o apreço pelo Caiado, né, a consideração pelo trabalho que o Caiado fez ao longo da sua trajetória política. O presidente entende que é uma candidatura que soma também com esse projeto, que no final vai estar todo mundo junto contra o PT, não tenha dúvida disso. Então ele viu com muito bons olhos e o presidente então vê com esperança também e viu um movimento acertado aí e ficou satisfeito. Vamos lá, delegado Valdir, o senhor que é presidente, né, do Partido União Brasil. O senhor considera que, primeiro, comente, por favor, essa fala do Tarcísio. Na verdade, o presidente Bolsonaro ele tem um grande carinho, né? Eles foram parlamentares muito tempo juntos e o presidente Bolsonaro tem um grande carinho pelo governador Ronaldo Caiado. E ele tem o mesmo entendimento que nós, que é necessário no primeiro turno ter mais um candidato de direita.
Então, foi o que Tarcísio mencionou. E eu sempre falei que no seu programa, falei em outros momentos, em outras rádios, em outros momentos, né, para jornais, que Tarcísio de Freitas não seria candidato a presidente da República. Por que o senhor tinha essa convicção? 100% de convicção. Por quê? Porque ele faz uma gestão espetacular, muito bem avaliado, e nós não poderíamos ceder São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país, entregar ele para a esquerda, para o Boulos, entregar para o Alckmin. A gente não poderia fazer isso. Então, na verdade, ele fica sem possibilidade. E ele tem uma reeleição certa, ele não ia trocar aquela reeleição certa por algo duvidoso, Paulo. Então, isso daí, nós que estamos na política, eu convivi com o Tarcísio de Freitas, eu deputado federal, ele ministro, ele me ajudou aqui trazer esse trabalho que inicia agora da concessão da 153 e a sua duplicação. Então, eu conheço a sensibilidade dele. E ele apaixonado em ser gestor. Então, ele não iria trocar 4 anos garantido de um estado que é 40% do PIB, 30%, 40% do PIB, por uma disputa duvidosa e entregar esse estado para a esquerda. Então, é uma análise muito simples, né? Tá. De conhecimento dessa pessoa. E principalmente levando em consideração também o fato de que a família Bolsonaro é vista por muitas pessoas como um ninho, né, de confusão, né, de dificuldades, né? Basta ver, por exemplo, que a Michele agora declarou apoio à adversária de Carlos Bolsonaro, que quer ser senador por Santa Catarina. Quer dizer, então, ela já Carol de Toni. A Carol de Toni. Minha amiga parlamentar. Sua amiga? Minha pois amiga. Pois é, e a Michele já declarou isso, né? Estamos juntos, botou uma foto dela com o marido Bolsonaro, quando ele estava livre, junto com a Carol, e dizendo que estaremos juntos. Quer dizer, uma provocação clara a Carlos Bolsonaro, que é filho do Jair Bolsonaro, não é filho dela. Mas, enfim, dentro da família já existe essa discórdia. A quem o senhor atribui isso, hein? Na verdade, nós tivemos o Renan, né, candidato a vereador em Santa Catarina. E o povo de Santa Catarina ficou um pouquinho revoltado, né, com essa, entre aspas, né, várias pessoas da família do presidente Jair Bolsonaro como candidato ao Estado. Então, o presidente Bolsonaro, o governador, que também foi colega meu, deputado federal, ele tem um compromisso com o Amin, que também foi colega meu, deputado federal para o Senado. Expedião Amin. Expedião Amin. Ele tem um compromisso com o Amin, então ele não romperia nunca esse compromisso feito em razão da parceria que os dois têm há bastante tempo no estado de Santa Catarina. Então vai ser algo bem disputado. A Caroline até sinalizou que sairia do PL e migraria para o Partido Novo. Então nós teremos, sem dúvida nenhuma, uma divisão da direita em Santa Catarina, porque pelo cenário, todos os 3 devem ser candidatos. O senhor falou uma coisa interessante, né? União da direita. Existe união da direita? Existe aqui em Goiás? Seja direita, extrema-direita, né? Ou se você pegar o lastro da esquerda, sempre vão haver divergências. A diferença é que boa parte da esquerda, eles quebram o pau entre 4 paredes, e saem daquelas 4 paredes, saem unidas. E a direita acaba lavando roupa suja ao vivo e a cores. Eu tenho falado muito isso, né, que nós da direita nós temos que entender e ser mais cautelosos, né, nos diálogos políticos, né? Assim como fez agora Michele. Com certeza. Quer dizer, aquela fez foi uma provocação, uma desunião do partido. E se não fosse Flávio o candidato à presidência, seria Michele. O presidente Bolsonaro não iria deixar todo esse legado que ele construiu na mão de uma 3ª ou 4ª pessoa. Vamos lá. O governador Ronaldo Caiado está em Washington, participando de encontro com o secretário de Estado do governo Donald Trump, que é o Marco Rubio, além de discutir sobre minerais críticos e também sobre elementos de terras raras. Caiado ainda irá discutir sobre tarifas na vermiculita e açúcar orgânico que atinge empresas, tem o interesse de empresas de Goiás. Ele mesmo explica. Olha aí, gente, agenda apertada hoje. Já tivemos a primeira pela manhã no departamento ali de crédito para investimento e desenvolvimento, DFC, e agora nós estamos aqui na Câmara de Comércio Estados Unidos-Brasil. E depois nós vamos continuar uma agenda de mais 4
encontros extremamente importantes. Vamos discutir terras raras pesadas, vamos discutir também ainda a tarifação que tem sobre vermiculita e sobre o açúcar orgânico, que incidiram sobre empresas em Goiás, e vamos discutir também a área de energia. É isso aí, uma agenda extremamente positiva. Um abraço, devolvendo Goiás aos goianos. É isso, ele retirou das redes sociais, né, do governador, essa fala dele, que é interessante para que ele se posicione, se situe. E esse assunto é mais do que necessário discutir, não é, presidente? Sim, com certeza. Terras raras, né? Mas eu acho que tem algo mais que ele não mencionou. É muito surpreendente, ele acaba de filiar no PSD, com um grande potencial de ser candidato a presidente da República, e uma semana depois ele faz uma viagem para os Estados Unidos, curto prazo, 2 dias, mas com certeza existem algum outro diálogo de bastidor que não vão vir para as câmeras nesse momento. Com certeza... Mas o senhor não vai fazer isso com a gente, não. Oi? O senhor não vai fazer isso com a gente, não vai esconder, não. Vai ter que dizer que Qual é o segredo, qual é o mistério desse tudo? É muito simples, né? A gente não pode esquecer que o presidente Trump, ele tem um carinho especial pelo Brasil, e como ele tem participado das eleições em outros países, com certeza ele vai querer participar da eleição no país. Com certeza o governador Ronaldo Caiado não foi só para a Câmara de Comércio, não. Com certeza existe todo um trabalho político, um alinhamento da direita mundial, né? E isso passa pela maior democracia do mundo, que é os Estados Unidos, né? Pelo país mais poderoso econômica, politicamente e militarmente. Então, se a história é essa, como é que ele diz, então, que pintou uma química entre ele e Lula que é de esquerda? Na verdade, eu até estranho essa questão dessa química, mas é necessário aos Estados Unidos diálogo com o maior país da América do Sul. Queira ou não, mesmo a gente não estando exercendo, nós estávamos muito próximos da Venezuela, de Cuba, da Nicarágua, países extremamente com muitas ditaduras, né? Então, era necessário esse diálogo. E, normalmente, isso acontece com o governador Ronaldo Caiado, tem que passar pelo respeito de quem está no comando. Bolsonaro, infelizmente, está na cadeia, né? E ele teria que manter diálogo. Eu acho que não tinha propósito do presidente Trump de invadir o Brasil. Mesmo havendo alguns parlamentares, alguém gritando isso, né? Ele não vai armar guerra com o mundo todo. Flávio Bolsonaro é um deles, né? E ele depende economicamente do Brasil, não muito, mais em relação, se você pegar soja, carne, minerais, né? E o Brasil tem essa abundância desses minerais e dessa parte da agricultura. Quer dizer, então, a economia falou mais alto. A economia falou mais alto. Com certeza. Tá bem. Vamos lá. Eu quero abrir um espaço aqui para colocar uma matéria que a gente deveria ter colocado ontem, mas que acabou ficando para hoje. Mas vamos lá. Sempre é tempo de a gente fazer esse registro. Porque ontem foi celebrado um acordo, um convênio entre a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e também o Tribunal de Contas dos municípios. Os presidentes dessas duas entidades, desses dois poderes, se reuniram e firmaram esse contrato que vai dar esse acordo, né, que vai possibilitar, inclusive, com que o TCM, Tribunal de Contas dos Municípios, veicule na programação da TV Assembleia Legislativa, da qual eu tenho orgulho de ser diretor, veicule o programa TCM Notícias, que vai veicular informações sobre o trabalho do tribunal, que é importantíssimo também que você fique conhecendo. Vamos ver como foi. A Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas dos Municípios renovaram a parceria de um programa que volta a fazer parte da grade da TV Assembleia. O TCM Notícias terá duração de 35 minutos e será exibido semanalmente. Levar aquilo que o tribunal produz e faz no seu dia a dia a todos os cidadãos goianos e principalmente aos gestores, né, que o tribunal tem na sua missão orientar, capacitar e fazer com que todos cumpram a lei. Isso é que é importante. Agradecer muito ao presidente Bruno Peixoto, ao Paulo Bérix, pelo espaço. Acho que vai ser uma contribuição enorme, não só para o tribunal, mas principalmente para a gestão pública. A formalização do convênio reuniu o presidente da Alego, o deputado Bruno Peixoto, e o diretor de rádio e TV da casa, Paulo Bérix.
Através de programas como este que vocês vão trazer para nós, é que o telespectador, o cidadão, fica bem informado sobre, primeiro, o que é, afinal, esse trabalho do TCM, né, do Tribunal de Contas dos Municípios. É um trabalho importantíssimo. Desse trabalho depende as cidades todas que se submetem a esse crivo do tribunal para poder fazer as contas de forma correta, a não haver improbidade, a não haver aqueles problemas que a gente vê frequentemente ainda, infelizmente. A parceria visa trazer informações sobre as ações do Tribunal de Contas, órgão responsável pela gestão financeira e orçamentária de todas as prefeituras e câmaras municipais do estado. Nós temos 24 horas de programação, canal aberto, e vem inserir Tribunal de Contas dos Municípios nesse nosso projeto, nessa nossa programação, mostrando ainda mais respeito para com os servidores, com as servidoras, com a população, porque o Tribunal de Contas do Município é, sim, exemplo para o país. Verdade, né? Parabéns ao presidente Bruno, né, por ter entendido a importância, né, ele entende sempre, a importância de veicular essas informações também do tribunal, que vão atender não apenas a prefeitos, mas vão atender também o cidadão, como você, por exemplo, pode assistir a TV Assembleia Legislativa pelo canal 3.2 e pode assistir às sessões, que ainda por enquanto estão em período de recesso, assiste às sessões, às audiências públicas, tudo que acontece naquela casa e assiste também uma variada programação que tem realmente durante as 24 horas do dia, com pessoas extremamente conhecidas. Sabe quem está lá, por exemplo? Turizak está lá. Sabe quem mais está lá? O Domini, fazendo um programa de música muito bem feito. O Domini é o cara, grande amigo. Grande amigo. Sabe quem está lá? O Jordevar Rosa. Jordevar Rosa, grande amigo também. Grande amigo. Também era o âncora da USBT, né? Isso, fomos, né, do Jornal do Meio-Dia. Mas tem muita gente lá que eu não vou até parar um pouco, porque tem tanta gente lá que eu, de repente, vou deixar alguém de fora. Eu não quero fazer isso. Então, é uma programação interessante. Eu sugiro a você que assista, né, a TV Assembleia Legislativa, canal 3.2. Ok? Vamos lá. Uma matéria de hoje também, da qual, desse assunto, a gente extraiu aquela fala do início do programa da primeira-dama Gracinha Caiado, sobre o fato de ela vai ser oficializada como presidente do União Brasil. Nesse evento, foram entregues 246 vans para prefeituras goianas, ou seja, para todas as prefeituras, porque 246 é o número de municípios que nós temos aqui no estado de Goiás. Investimento de quase 70 milhões de reais. Veículos vão ser usados pela assistência social dos municípios. A repórter Isabela Mendes tem os detalhes. As vans já estão prontas para o deslocamento com destino aos 246 municípios goianos. A entrega dos veículos faz parte do projeto de ampliação do assistencialismo social no estado. Hoje a assistência social vive outra realidade. Hoje aqui está sendo a entrega de 246 vans para todos os municípios. Porque quando a gente fala em pobreza, em vulnerabilidade, em acesso, a gente não pergunta em quem votou. A gente ajuda todos os municípios. Mais um benefício para todos os municípios, mostrando também que o nosso governo e as ações da nossa primeira-dama, elas são voltadas independente de questões partidárias, mas para atender a população mais carente e hoje estruturando a Secretaria de Assistência Social em cada um dos municípios. Cada município goiano irá receber uma van plotada, igual a esta, que terá como principal função auxiliar moradores que precisem se locomover para outras cidades, seja para fazer exames, consultas ou outras necessidades. Hoje é a segunda parte da nossa grande ação de mobilidade para os municípios na área social. Em dezembro nós entregamos 246 picapes, que são utilizadas, por exemplo, para buscar benefícios na UVG e levar até os municípios, levar do município até comunidades isoladas. E agora as vans, também 246 vans, para serem utilizadas na área social. O presidente da Federação Goiana dos Municípios, Paulo Vitor Avelar, conta que esta era uma demanda antiga das cidades do interior que sofriam com problemas de locomoção. Nós identificamos, através hoje da saúde, dos programas para melhor idade, para a educação, esse déficit nessa questão do transporte. Então, mais uma vez, a primeira-dama, através do governador, o governador autorizou imediatamente a aquisição. Para representantes municipais de Goiás, o impacto será positivo
e imediato. Nós temos um município com 3.826 quilômetros quadrados, é um município de área territorial bastante extensa, e esse veículo vai nos ajudar muito a levar benefício para a população, aquelas famílias que mais necessitam do socorro do poder público, em qualquer parte dessa circunscrição do município. Tá aí, né? Os benefícios sendo entregues, né? A gente viu aí o vice-governador Daniel Vilela, que logo será governador, em abril será governador de Goiás. Fale um pouco sobre ele, a gente falou pouco sobre ele. O que é que o senhor tem a dizer sobre ele? Como é que está a campanha dele? Meu grande amigo. Campanha, não vamos falar de campanha, senão pode parecer que a gente está fazendo publicidade. Mas eu vou trazer... Como é que está o trabalho dele? Você falou 246 municípios. Eu conheço os 246 prefeitos, os que afastaram, porque eu vou em cada município, Paulo, e cada município que eu vou dialogando com os prefeitos, com as lideranças. E tem assim, o carinho, todo mundo tem um carinho muito grande pelo Daniel Vilela, vai fazer uma transição extremamente tranquilo, tem o apoio integral do União Brasil, tem o apoio da Gracinha Caiado, tem a confiança do governador Ronaldo Caiado, então ele vai fazer uma transição tranquila e vai ter possibilidade nesses últimos meses de gestão aí, mostrar, um herdeiro de Maguito Vilela, do MDB tradicional de Íris Rezende, vai mostrar esse comando de gestão. Mas fiquem tranquilos que não muda muita coisa, segurança pública continuará sendo muito firme, e ele Daniel é uma pessoa de muito diálogo, Paulo. O senhor tem facilidade de conversar com ele? Daniel é um cara espetacular, muito acessível e bom de diálogo. E isso é muito importante, porque existem diferentes prefeitos com diferentes pretensões, Então, você vai ver na formação da chapa do União Brasil. Nós temos hoje mais de 200 prefeitos, Então, você vai ver na formação da chapa de deputados estaduais, federais, ele vai ter o mesmo protagonismo que sempre teve o governador Ronaldo Caiado, que daqui a pouco vai afastar mais para esse projeto nacional e vai deixar aqui na mão do Daniel e da Gracinha. E nós vamos estar aqui como coadjuvantes, como soldados, para ajudar nessa missão, para manter esse diferencial de Goiás em nível de Brasil. E sob os olhares atentos lá de cima do Maguito, Com certeza. Um pai, governador, deve estar muito orgulhoso de ver que o filho... Eu me orgulho que o Daniel foi deputado federal comigo, Ele foi e tão jovem, rapidamente, foi presidente da CCJ. Então teve um protagonismo muito grande em Brasília também. Verdade. Vamos lá. Telespectadores, Wagner Bessa, parabéns pela maneira que você faz o programa com perguntas que temos vontade de fazer para os políticos. Tá bem, Wagner? Obrigado, viu? Obrigado a você. Abraço também para o telespectador que está sempre acompanhando a gente, eu fico muito feliz, que eu gosto muito dele também, que é o publicitário Darcy Franco. Darcy, está tudo bem com você? Um abraço para você, viu? Apareça. Delegado Valdir, faltou uma perguntinha que eu ameacei fazer lá no início do programa e ia encerrando o programa sem fazer. E o Valdir, delegado Valdir, qual é a pretensão do delegado Valdir? Vai fazer o que nessa eleição, candidato aqui? O governador Ronaldo Caiado já conversou comigo, Daniel Vilela também conversou, e eu tive 3 vezes deputado federal. Então a gente não disputa o Senado, não. A gente vem novamente, nós vemos novamente deputado federal para devolver a Goiás todo esse protagonismo na Câmara Federal. Enquanto líder, a Cileide uma vez brincou comigo, Paulo, disse, olha, você conseguiu aparecer 3 vezes numa mesma noite no Jornal Nacional. É a primeira vez que um político consegue isso. Então a gente quer devolver, colocar Goiás novamente no cenário nacional, que está liderando União Brasil, em comissões importantes, e trazer projetos importantes, continuar abrindo mão de todas as mordomias e privilégios, aquele trabalho que a gente sempre fez na Câmara Federal. Mas também queria aproveitar, antes de terminar o programa, deixar o meu telefone do delegado Valdir, pessoal, esse daqui, um Xiaomi, é 62-9991-4500, que eu sei que tem muita gente curioso para saber, porque nós estamos socializando, uma palavra da esquerda, nós estamos socializando a CNH. Tem muita gente em dúvida, em relação às novidades na nova CNH Brasil, que o governo federal está fazendo, mas que a ideia é de alguém aqui de Goiás, de um goiano que trouxe esse projeto, levou esse projeto ao governo federal, e a gente vai permitir... Quem é esse goiano? Por acaso delegado Valdir. É o que me fala? É o delegado Valdir. Eu me sinto goiano de coração, eu nasci no estado do Paraná, mas estou aqui desde 99. Então, como piqui, trem para cá, trem para lá, tive filhos aqui,
Então, dizer que quem precisar, tiver dúvidas, então, ligue para o delegado Valdir, 6299, olha, já está lá, já está na telinha lá. Fale okay? devagar, cadê? Tá lá a telinha, bem pequenininha, Paulo. 99991-4500. Esse 4500... Foi famoso. Mas, Paulo, eu tenho esse telefone desde 2003. Como que, não, antes, 2000, a minha primeira eleição foi 2010, 2009. Como que eu vou mudar um número de telefone? Ok? Claro. Então, eu não tenho como mudar, senão... E números são números. Delegado Valdir, presidente do Detran, presidente também do Partido União Brasil. Eu convido o senhor para voltar para a gente, e aí sim a gente falar sobre a CNH social. Você vai ver a grande procura, nós temos que abrir o telefone, abrir as perguntas, né? Você vai ver a grande participação. E eu vou embora, que o pessoal já está mandando a gente embora. Obrigado, delegado. Abraço, pessoal, semana abençoada. Abraço para o senhor, abraço para você, telespectador. Até mais, até a próxima. Quarta-feira, 4 de fevereiro, agora 8h30 em Goiânia. Está entrando no ar o